A Polícia Federal realizou hoje mais uma operação que investiga estas fraudes no INSS. A segunda fase da operação apura a atuação de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas. Ele é suspeito de ter usado o dinheiro roubado de pensionistas e aposentados para adquirir veículos de alto valor. Isso aí com os recursos oriundos da fraude aplicada aos aposentados, maioria deles vulneráveis da zona rural. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de Presidente Prudente e também na cidade de São Paulo. Vamos começar então vou começar aqui com o Dr. Danilo Schettini. Dr. Danilo, como é que o senhor vê toda esta questão do ponto de vista jurídico? Como é que estas entidades conseguiram iludir pensionistas, aposentados, obtendo a assinatura dos mesmos para que os descontos fossem efetuados? E como você vê a medida provisória 871 de 2019, que foi proposta na época pelo então presidente Jair Bolsonaro e que o Congresso Nacional mutilou. A medida provisória exigia que a autorização fosse renovada a cada ano e o Congresso, em 2019 e 2022, mutilou isso. Eu queria a sua análise geral para a gente fazer uma primeira rodada aqui com os nossos especialistas. Maravilha. Boa tarde, Capês. Primeiro, parabenizar vocês aqui pela cobertura nesse momento importante em que aposentados realmente estão preocupados com o que tem acontecido. Quero também desejar boa tarde aos meus colegas aqui de bancada e todos que estão nos assistindo. E muito difícil, nós que temos realmente conversado, Capês, com os aposentados e percebido a dificuldade. Às vezes, pequenos descontos para esses aposentados já é algo que impacta muito na vida deles. Como você bem pontuou, essa medida provisória 871, ela tinha como objetivo, né, impedir que renovassem-se esses descontos, que esses descontos se renovassem. Porém, infelizmente, o Congresso acabou aí com essa possibilidade. Depois de 2022, 2023, o volume aumentou muito, o volume de empréstimos, ou, na verdade, de descontos nas aposentadorias e nas pensões dessas associações feitas de maneira fraudulenta. Infelizmente, a forma como o INSS tem permitido esses descontos, sem nenhum critério, chegou a esse ponto. E isso precisa, de fato, ser revisto. O INSS hoje inicia permitindo ao aposentado fazer a contestação desses descontos e a vantagem é que o aposentado ele não precisa explicar se realmente aquele desconto está correto ou não. Ele simplesmente pode dizer, eu não fiz esse desconto. Mas é engraçado, Capês, é muito engraçado que eu olhei hoje, um aposentado me entregou a tela do INSS e na tela do INSS tem duas coisas que chamam a atenção. O INSS diz que vai fazer a comunicação apenas pelo meu INSS, mas lá ele pede para o segurado telefone e e-mail. Isso, no meu sentir, gera uma espécie de confusão ao aposentado. E a segunda coisa que chama a atenção é uma ameaça, uma espécie de ameaça ao aposentado ao final, dizendo, eu estou ciente de todos os riscos criminais se eu estiver declarando de maneira falsa aqui que realmente eu não fiz nenhum tipo de empréstimo. Eu acho que o governo deveria ser um pouquinho mais firme nessa situação. O aposentado é quem é fragilizado no nosso país, é um público reconhecidamente vulnerável e precisa, agora a partir do Estado, ter bastante cuidado aí. Então, vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Doutor André, prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela sua colaboração aqui conosco, ajudando os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. O INSS pretende fazer essa devolução, mas as pessoas têm algumas dúvidas. Para essa devolução, em primeiro lugar, qual é o caminho que as pessoas devem percorrer para pedir de volta? E não basta pedir de volta, parece que vai se abrir um contraditório, a pessoa vai ter que provar. Isso não vai demorar muito para que seja feito? Isso, afinal de contas, funciona ou é conversa para boi dormir? Desculpe. Ótima tarde a todos, é um prazer estar aqui, Capês, muito obrigada. Colegas de mesa, vamos aí ter uma tarde de bastante conversa, bastante diálogo e fazer o máximo para que você, cidadão, telespectador da Jovem Pan, tenha todo o conhecimento possível. Sim, Capês,
Isso vai ser uma novela com vários capítulos e a gente não sabe como é que isso vai ser concluído e muito menos quando vai ser concluído. Então, vamos lá. A informação oficial, e aí, Capês, a gente já começa dando a você, cidadão, essa explicação. O Danilo já começou com essa informação e a gente conclui dizendo que é exclusivamente pelo meu INSS e pelos canais do INSS na telefone, que é o número 135. 2 únicos canais nós temos, meu INSS e 135. Não adianta, tem gente ligando, a gente tem o golpe do golpe. Tem gente ligando. Ah, também isso, né? Sim, absurdamente. Tem gente telefonando, tem gente mandando um WhatsApp, tem gente mandando e-mails. A gente também não sabe como é que esses dados sensíveis chegam aos fraudadores, mas tem gente recebendo tudo isso. Eu já recebi no meu escritório, inclusive, uma pessoa com tantas informações assim, tão reais, que você fala, gente, não é possível. A pessoa é realmente alguém que pode te acelerar essa devolução, mas isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Então, todo o processo vai ser feito da seguinte forma. O INSS ontem, na verdade, no dia 8, ele falou assim: você não tem nenhum desconto associativo. Fique tranquilo que você não caiu neste problema. No dia 13, ele mandou uma outra informação lá no próprio meu INSS e ele falou assim: você teve descontos associativos, tá bom? Hoje abriu-se o canal no aplicativo Meu INSS e no 135 para você dizer se é ou não autorizado, se você autorizou ou não. Então, a princípio, tudo é pelo aplicativo Meu INSS ou pelo 135. Combinado? Como é que vai funcionar isso? O INSS, nesse primeiro momento, precisa entender o tamanho do rombo. E aí, com essas informações de que eu não concordei, eu não aprovei, eu não autorizei esse desconto, ele vai chegar uma conta de quantos associados foram lesados, qual o tempo de fraude e quanto isso significa para os cofres públicos. E aí, então, ele vai traçar um plano para devolução. Este plano de devolução, ele tem alguns passos já definidos. O primeiro passo é associação. A pessoa X disse que não autorizou. Me mostre que você está descontando com o devido direito. A associação tem 15 dias úteis, um mês, para ela provar isso. Se ela não provar, ela vai ter mais 15 dias úteis para pagar. Se ela não pagar, a AGU vai entrar no circuito para conseguir, de alguma forma, esses valores. Então, a gente está falando aí de um início de operação de devolução. A gente não sabe, a princípio, o próprio Tesouro deveria colocar aí algum valor para ser devolvido, e a gente tem lei orçamentária, tem toda essa história para a gente conversar, mas o fato é que tudo está muito no início e tem esses 15 dias úteis para a associação se defender, dizendo, não, o desconto é verdadeiro sim, tem aqui a aprovação. Se a associação falar, comprovar, não, a pessoa autorizou, aí isso volta para o segurado, para que o aposentado, para que o pensionista possa falar se é a assinatura dele, como aconteceu essa aprovação e defender-se efetivamente. Então, tem todos esses passos ainda pela frente, tem um longo percurso. Perfeito. Doutor Pastore, pelo que eu estou entendendo, então, a explicação da doutora Andréa é o seguinte: o aposentado ou pensionista eu já liguei aqui no 135, já não funcionou, tá? Fiz um teste aqui. Então, será que está funcionando esse 135? Eu tenho medo desses números, fica congestionada a linha, a pessoa começa a ligar. Aqui eu já liguei, já falhou. O 135 já falhou aqui no teste, eu vou continuar ligando o programa inteiro. Mas, querido doutor Pastore, também é uma satisfação tê-lo aqui. Pelo que a doutora Andréa e o doutor Danilo explicaram, o aposentado ou pensionista que conseguir falar lá no INSS vai fazer a sua reclamação. Vai dizer, eu não autorizei esse desconto. O que a entidade vai fazer? Está aqui a sua assinatura. Então nós vamos ter que fazer uma prova pericial para provar que a assinatura é falsa. Quer dizer, como é que vai ficar a questão? Depois os que já falaram podem também retornar para ajudar na explicação. Como é que vai ficar essa questão? A associação diz que está aqui com a assinatura, que a assinatura deve ter fraudada,
não fraudada, induzida muitas vezes, a pessoa é induzida a erro. Isso quando eu fui presidente do PROCON, muita gente foi induzida a erro para assinar empréstimo consignado, nem sabia o que estava assinando. Então, como é que fica, o senhor que é um advogado trabalhista, como o doutor Danilo Schettini, como fica essa questão do contraditório? Isso vai demorar quanto tempo essa pessoa receber o dinheiro de volta? Quem está nos assistindo aqui quer saber. Pois é, Capês, obrigado mais uma vez aqui pela possibilidade de estar conversando com você e com todos aqui da mesa. Eu vejo com muita preocupação toda essa história, porque como a doutora Carla e o doutor Danilo já deixaram claro aqui, e Danilo, eu não tinha ideia de que estava tendo essa tela que você falou que o aposentado printou, com essa ameaça velada, dizendo para o sujeito, olha, se isso aqui não for verdade, você responde para o processo crime. Quer dizer, Danilo, o que eu estou vendo aqui, Capês, é uma dificuldade enorme do ressarcimento desses valores para os aposentados e pensionistas. Não tem dúvida que isso vai demorar muito tempo. Segundo, um dano econômico e social devastador para essas pessoas vulneráveis. E terceiro, Capês, o que eu vejo é o seguinte, me parece aqui, pelas exposições da Andréia e do Danilo, que está tendo muita disposição do governo e da Previdência Social de imputar, de inverter o ônus da prova para quem foi lesado, e me parece que não está tendo um esforço muito grande do governo para solucionar o ressarcimento rapidamente e eficazmente para aqueles que foram lesados. Então, quando você trata a questão do ônus da prova, que você inverte, você imputa quem está lesado, quem foi lesado, o dever de dizer, olha, eu estava certo, você traz para a administração pública, você inverte o princípio dessa responsabilidade objetiva do Estado, colocando o pensionista e o aposentado numa situação extremamente difícil. E, por último, aqui, naquilo que se refere à agilidade e à rapidez para receber aquilo que lhe é devido. E, por último, Capês, eu vejo aqui, além dessas questões econômicas e jurídicas que foram colocadas aqui, eu vejo um dano de credibilidade muito grande para o INSS. Porque o INSS, veja bem, o jovem já não quer contribuir para a Previdência porque desconfia do INSS e da questão da aposentadoria, do que ele vai receber depois de um tempo de serviço. Você já tem um discreto enorme com relação à instituição. E este fato, me parece, agravou a questão da credibilidade e vai ser difícil de você reparar este dano de longo prazo na imagem, na reputação da Previdência Social para aqueles trabalhadores que teriam vontade de contribuir para a Previdência Social, que já está com déficit de 400 bilhões de reais por ano. Então, Capês, eu vejo essa situação toda, essa história toda, tem um dano de curto, médio e longo prazo naquilo que se refere à questão econômica, a vulnerabilidade dos aposentados e, principalmente, que eu vejo aqui, é uma mancha severa e muito grande na imagem da reputação na Previdência Social, que é devastador do seu ponto de vista da contribuição e da sua própria manutenção saudável enquanto provedora desses recursos. Professora Carla Benner, a senhora já ouviu os demais debatedores, eu queria ouvi-la também, mas acrescentar uma pergunta que será já automaticamente repassada aos seus colegas aqui de bancada. A minha impressão, e eu quero passar isso para que ela seja, ou a opinião de vocês a respeito disso, é que o INSS busca muito mais uma resposta política do que uma resposta efetiva. Porque na medida em que o aposentado e pensionista já está numa situação de vulnerabilidade, um grande número deles são da área rural, são trabalhadores rurais, ou seja, sem tanto acesso à tecnologia. Quer dizer, a possibilidade que ele deixe para lá e não vá atrás do prejuízo sofrido, primeiro, é enorme. Segundo, aqueles que forem, como é que vai se provar? Se a entidade, que deve ter alguma assinatura, obviamente, mostrar a assinatura, para provar que aquela assinatura é falsa, tem que ser feita uma investigação, porque é crime de falsidade material. Foi a falsificação de uma assinatura. Ou, para provar que houve um estelionato, tem que ter uma investigação. Como é que você vai fazer uma investigação num diálogo entre o pensionista e o aposentado e a entidade? O governo não deveria estar centrando todas as forças em dar estrutura para a Polícia Federal investigar as entidades, bloquear todos os bens, o patrimônio delas e poder, não só de algumas, mas de todas, para devolver esse dinheiro? Como é que a senhora vê, de maneira geral, a situação e o seu comentário geral com relação a tudo que foi dito até agora?
Boa tarde, Capês, todos da mesa. Aqui, aliás, todos os pontos, né, colocados, vou tentar dar uma amarra aqui com todas as questões. Eu acho que nós temos, basicamente, na questão do Capês, uma triangulação. Nós temos um problema social, nós temos um problema fiscal e nós temos um problema político. Então, essa é uma combinação toda que nós temos e são respostas diferentes em tempos diferentes. O valor médio, eu fui apurar que o valor médio do desconto ficou em torno de R$ 40,70. O máximo foi R$ 81,57 por mês. Então, você veja como é que funciona quando você pulveriza, porque você pega de um volume muito grande de pessoas uma quantidade pequena. Então, você vai encontrar esse volume financeiro muito grande. Só que na hora de fazer exatamente o que o Capês está sugerindo, bom, como é que a gente vai tratar os casos específicos? Eu imagino que a gente vai ter um escalonamento aqui, porque nós estamos falando de 9 milhões de pessoas. O total do INSS é de 23 milhões e meio, então dá mais ou menos 38% dos aposentados. Então, dentro desses 38%, você vai agora pelo aplicativo ver quem fez, quem não fez, como é que funciona isso, e eu acho que aí a gente vai acabar tendo um outro grupo para verificar se a assinatura é falsa, se não é, como é que funciona. Eu tenho a impressão que isso vai ser um processo escalonado aos poucos, junto, obviamente, com bloqueio de patrimônio, com tudo, porque, em grande medida, sob a ótica fiscal, você teria que, primeiro, tirar da entidade, a entidade que devolva, então essa ótica do, digamos assim, do Ministério da Economia, da área fiscal, do arcabouço, você precisa que eles devolvam uma parte, só que a gente sabe que, no limite, o Estado faz o complemento e depois você vai averiguar o que aconteceu, digamos assim, caso a caso. Muito bem.